Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, é uma passagem bem conhecida da igreja. Amém? Creio que todos nós já a lemos em algum momento da nossa vida, ou ouvimos falar sobre ela. Amém? Já ouvimos ministrações em cima dela aqui mesmo. Amém? Mas o Espírito Santo falou comigo nessa parábola, a parábola do semeador. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ainda abra comigo Salmo número 1, Salmo número 1, Salmo, no versículo 2. Salmo 1, versículo 2, que diz assim, vou ler a partir do 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ainda abra comigo Josué, capítulo 1 também, versículo 8. Que diz assim, Josué 1:8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer seguro tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Meu Deus, nós te damos glórias, meu Senhor, pela tua palavra, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti que o Senhor venha ministrar, Senhor, nos nossos corações nessa noite. Pai, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que o Senhor nos direcione, me direcione, meu Pai, a transmitir à tua igreja, Deus. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa falar melhor a cada um, meu Senhor, pois Ele, meu Pai, é quem pode convencer, é quem pode transformar, é quem pode restaurar. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, aviva a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja para que possamos ser crentes bíblicos, meu Senhor.
Pessoas, meu Pai, que se detêm, meu Senhor, a conhecer e se aprofundar no conhecimento da Tua palavra, meu Senhor, pois é aqui que o Senhor se revela perfeitamente, Deus. Pai, em nome de Jesus, dá fome, meu Pai, sede da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os dias estão ficando difíceis, meu Senhor. E precisamos nos aproximar cada dia mais de Ti, Pai. Desperta, Senhor, a Tua igreja, meu Senhor. Desperta, meu Senhor, a Tua igreja para que possamos voltar, meu Senhor, às primeiras obras, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Fala, meu Pai, com a Tua igreja, mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, meus irmãos, essa é uma passagem bem conhecida, né? E eu trouxe ainda essas outras passagens porque eu quero falar nessa noite sobre, né, voltar, né, realmente a examinar as Escrituras. Precisamos ser crentes bíblicos, crentes que se detêm em conhecer as Escrituras. Amém? Na última oportunidade que eu tive de ministrar aqui, acho que 15 dias atrás, nós meditamos sobre reencontros. Foi isso? Quem estava aqui pode, tenho certeza que lembra. Amém? E nós falamos que nós crentes, por vários motivos, podemos acabar, mesmo dentro da igreja, se afastando do propósito, se afastando daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Por inúmeros motivos. Mas eu creio verdadeiramente que o principal motivo que nos leva a nos distanciarmos de Deus é não examinarmos as Escrituras, é não mergulharmos realmente de cabeça no que a palavra do Senhor diz. Amém? E não é apenas lê-la, não é apenas conhecer, é saber versículos de cor, é colocar verdadeiramente em prática aquilo que estamos lendo. Amém? Esse livro não é um livro qualquer, amém? Ele é um livro que traz vida. E eu estou falando isso, eu não estou falando nada novo, nada que vocês não saibam. A questão é que talvez, mesmo sabendo, não estamos colocando em prática, não estamos vivendo isso. Amém? A parábola ela vai falar sobre alguns solos, algumas situações, alguns corações, algumas pessoas, tipos de crentes, né? Quando recebem a palavra. Porque como o próprio Jesus fala, né? A semente é a palavra. Amém? E você pode pensar, não, eu sou o bom solo porque eu estou aqui, sou crente. Será mesmo? Será que nós temos vivido o que as Escrituras estabelecem para nós? Eu não estou aqui pregando como um arauto da santidade. Também, né, quando nós vamos ministrar, a primeira coisa é que nós somos ministrados pelo Espírito para poder passar alguma coisa. Quem primeiro apanha somos nós. Amém? Então não estou falando algo aqui tipo, impondo a vocês algo. É algo que precisamos, e eu me incluo nisso, viver mais a palavra do Senhor. Amém? Então, a semelhança das parábolas lá de Lucas 15, que a gente meditou há 15 dias atrás, né, esses 4 solos são etapas da vida do cristão que nós vivemos no decorrer da nossa caminhada com Cristo. Amém? É certo que o fato de você estar aqui significa que uma palavra que entrou no seu coração frutificou. Você creu e hoje está aqui. Amém? Mas é a partir de agora, que solo você tem sido? A partir do momento que você levantou a mão, será que realmente você tem gerado frutos como é esperado do bom solo? Do coração realmente que entendeu que agora precisa viver em novidade de vida, precisa gerar frutos? Será que nós entendemos isso? Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? E o objetivo da mensagem não é apenas criticar, é provocar em vocês uma meditação, um autoexame. Que tipo de crente eu tenho sido ultimamente? Que tipo de crente eu tenho sido? Nós vimos na ministração, eu quero fazer sempre esse link, porque por diversos motivos, como eu já falei, se afastam.
Isso é inevitável. No decorrer da nossa caminhada, a gente vai passar por esses momentos de fraqueza, esse momento de não querer muito saber de igreja, de desânimo de ler a palavra, desânimo de orar. A vida do crente é assim, não deveria ser, mas infelizmente nós estamos carnais e sujeitos ao pecado ainda. Amém? Então não se desespere quando você chegar num ponto e dizer, meu Deus, será que o Senhor ainda me ama? Porque eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não oro mais como eu deveria orar, não leio a Bíblia como eu deveria orar. Será que o Senhor ainda me quer? E a resposta dele para você, sim, eu estou de braços abertos, assim como nós vimos o filho pródigo voltar. E ele está de braços abertos te esperando. Amém? Ele quer apenas de nós uma atitude de voltar ao primeiro amor, de voltar às práticas que um cristão deve ter. Amém? Amém, meus irmãos? Que crente você tem sido? Que solo você tem sido? Esse que recebeu a palavra, mas que está rasinho ali, a raiz ainda não se aprofundou, o conhecimento da palavra ainda está pouco. Precisamos melhorar. Precisamos crescer espiritualmente. A pastora sempre alerta sobre isso. Nós somos espirituais. E precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos fazer algo a mais. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Não deixe que as circunstâncias, as dificuldades impeçam, o seu crescimento espiritual. Não deixe que as dificuldades da vida, as tribulações, impeçam que você cumpra o chamado que Deus estabeleceu para você. Amém? Tiago fala que nós devemos ter por motivo de alegria ou passar por diversas tribulações. A tribulação é inerente à vida do crente. Nós devemos passar por tribulação. Porque uma vez a fé provada e aprovada, ela gera perseverança. Amém? Quem está entendendo? Então não se desespere quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar. Se você tiver com a raiz rasinha, é capaz de o vento lhe levar. É capaz da tempestade lhe arrancar. Igual a gente vê aí árvores arrancadas, quando dá um vento forte aqui, é árvore que cai, que é uma beleza. Precisamos ter raízes profundas no Senhor. Precisamos, de fato, ouvir as palavras do Senhor. Não apenas ouvir, guardar no coração e praticar. Amém? Vamos se examinando aí, que tipo de solo nós temos sido. Outra caiu no meio dos espinhos. Estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias também foram sufocadas com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Amém? Eu estava vendo na escola de caráter 2, agora com o nosso evangelista Cada, vai iniciar um módulo que eu ministrei na passada, que é renúncia de direitos. Amém? E o que é que esse módulo fala? Amém? Fala de situações, de direitos, de bênçãos muitas vezes, que nós, como cristãos, temos direitos, mas que abrimos mão muitas vezes para fazer a obra do Senhor, para cumprir o chamado, para obedecer a Deus. E eu lembro também daquela parábola, que o Senhor manda seus servos a convidarem, as pessoas para um grande banquete, e eles começam a excusar-se, a palavra fala isso, ou seja, dar desculpas. E um fala, eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu vou lá verificar como é que estão, ver as cercas e tudo mais. Peço que me perdoe, mas não poderei ir. O outro, ele vai convidar, não, eu comprei 5 juntas de boi e eu tenho que experimentá-las, eu vou cuidar delas, amansar, para
boa no trabalho. E no terceiro chega, não, eu acabei de casar, eu quero curtir, eu vou curtir com minha esposa, né? Vou curtir a lua de mel, peço que me desculpe, mas não poderei ir. Né? E o servo volta para o senhor, para o seu senhor, e relata tudo isso, né? E o senhor fica indignado, fica irado, né? E aí, você meditando, você vai perceber que nenhuma das desculpas que foram dadas significavam práticas ruins. Nenhuma das circunstâncias que eles usaram para dizer que não iriam ao banquete eram coisas más. Eram bênçãos que o Senhor tinha proporcionado, eram bênçãos que num cenário mais apropriado é tido como, né, um favor de Deus para a vida daquelas pessoas, né? Comprou um campo, está prosperando, vai agora aumentar a produção. Da mesma forma, aquele que comprou um junto de bois vai aumentar a produtividade, o trabalho vai ser mais fluido agora, vai gerar mais riquezas. Amém? O casamento não precisa nem falar, né? A palavra fala que aquele que obtém esposa alcançou o favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não são coisas ruins. Mas precisamos entender que há certas coisas que precisam ficar em segundo plano quando nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém? Há certas coisas que precisam ficar, né, num plano, né, secundário quando Deus quer de mim, de você, um posicionamento. Amém? E aqui fala, né, a fascinação, as riquezas, né, os prazeres da vida acabam sufocando esses que receberam a palavra entre os espinhos. Os cuidados do mundo acabam que não deixam que ele frutifique, que nós, os cristãos, frutifiquemos. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes aquilo que nos tira do caminho do Senhor vem disfarçado de bênção. Amém? Então o fato de você tá trabalhando forte para, quero construir uma casa, quero comprar um carro novo, isso tudo é favor de Deus, é bênção do Senhor. Mas quando isso começa a atrapalhar aquilo que Deus estabeleceu para você, aí já começa, né, a tirar você da posição. Não quer dizer que o que você está planejando é errado. Não quer dizer que você desejar ter um carro novo, uma casa nova, ganhar mais é errado. Não é isso. O problema é quando você coloca isso em primeiro lugar e deixa Deus para trás, deixa Deus em segundo plano. E o que a Bíblia fala é que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Amém? E Ele é quem vai nos dar o direcionamento em tudo. Porque é melhor ter Deus, né, nos nossos planos do que ter nossos planos sem Deus. E ainda que a bênção chegue, se não tivermos Deus, não vale de nada. A palavra fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? É uma troca, é um risco muito grande a gente lutar para obter bens materiais aqui. Eu não estou falando que é errado, não estou falando que é errado você lutar. O problema é a intenção do coração, como você está lidando com isso em relação a Deus. Amém? Quer conquistar, trabalhe, né? Mas coloque Deus em primeiro lugar, que aí sim, quando a bênção chegar, você vai ter o melhor dos dois mundos. O favor de Deus e a bênção do Senhor abençoada, né? A bênção do Senhor abençoada, amém? Redundância, mas você entendeu. Então nós precisamos entender justamente isso. Deus tem que estar na minha frente, tem que estar no meu direcionamento, no seu direcionamento, nos planos que a gente faz. Precisamos colocar Deus em tudo. Amém? A palavra nos orienta que quando nós fazemos planos, amanhã farei isso e aquilo. Né? A palavra fala, não. Devemos dizer, se Deus quiser, amanhã farei isso e aquilo. Porque até o levantar no outro dia é favor de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? A saúde que nós precisamos ter para trabalhar é Deus quem dá. Amém? Então consagre tudo a Deus. Consagre tudo a Deus e Ele vai preparar o caminho. E ainda que demore um pouco mais do que você espera, vai chegar. A bênção vai chegar. Amém?
E ainda que não chegue, porque o não também é resposta de Deus. Continue crendo, continue firme no Senhor. Porque talvez você não entenda agora, mas como a palavra fala, você entenderá depois. Amém, meus irmãos? Então devemos ter cuidados com aquilo que vem com a aparência de bênção, mas nos tira da posição. Amém? Esses dias eu estava meio que ansioso, preocupado, eu estou com alguns planos aí, uns projetos aperreado, e será que vai dar? Será que vai dar certo, meu Deus? E isso estava me afetando psicologicamente, estava ansioso mesmo, né? E um dia, orando aqui, né, e pedindo que Deus acalmasse meu coração, né? Aquela coisa, antes a pessoa orar, acalma meu coração, eu sei que vai dar certo, entregar tudo, mas o coração não acalmava, o coração aperreado, querendo fazer, E eu orando uma sexta-feira aqui na igreja, e sobre isso, sobre Deus tomar a direção de tudo, né? E Ele sabia, né, melhor do que ninguém, do estado que estava no meu coração, angustiado, ansioso. E Ele me fez lembrar de uma passagem lá em Salmos, eu não lembro agora o capítulo, né, que também é bem conhecido, que fala, né, aquiete-se e lembre-se que eu sou Deus. E é uma passagem, e quando ele falou isso, primeira coisa, eu chorei, e aquele peso, aquela angústia, aquele medo sumiu. E eu entendi que, ainda que na minha falha, na minha fraqueza como ser humano, de ter medo, será que vai dar certo? Meu Deus, me ajuda, que o Senhor esteja no controle de tudo. Ele me mostrou que estava, ainda que num primeiro momento eu não estivesse percebendo isso, né? E graças a Deus, uma das coisas, né, ainda estou esperando o resultado, mas pela pontuação, né, que uma prova que eu fiz, graças a Deus vai dar certo, né? Mas ainda estou esperando o resultado final, né? E tudo é favor de Deus, tudo é a mão de Deus que opera em nosso favor, no meio do seu favor. Então nós precisamos ter cuidado em relação a isso, meus irmãos. As bênçãos que o mundo oferece, que você acha que vem de Deus, talvez tire você da posição. Precisamos ter cuidado com isso. Amém? E ainda que você abrace essas supostas bênçãos, não quer dizer que Deus vai se afastar de você. Talvez se for uma decisão errada que você tomou, as consequências vão vir, né? Mas Deus vai usar isso para o seu bem, ainda que você tenha tomado uma decisão errada e equivocada. Que a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus é capaz de transformar o mal em bem. Amém? Então nós não devemos temer o dia de amanhã, se nós estamos embasados, se nós somos filhos de um Deus poderoso e que zela dos seus. Nós não precisamos temer. Nós tememos porque somos seres humanos, sujeitos a essas fraquezas ainda. Mas Deus, Ele se mostra presente. E como é que eu vou saber que Ele cuida de mim, zela por mim e me ama? Examinando as Escrituras. Porque muitas vezes você pode esperar uma voz audível do Senhor no seu ouvido, aquela voz de trovão no seu ouvido, dizendo: eu sou com você. Ou usar um irmão abençoado, Deus manda dizer isso. E Ele pode fazer isso. Mas a forma mais fácil de você ouvir a voz de Deus, examinando as Escrituras, é lendo e meditando nela. Amém? Então, muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, é porque nós nos afastamos da palavra dele. Quando sentimos que estamos só, quando nos sentimos que estamos frios, vazios, você pode se examinar e perceber que há muito tempo você não examina mais as Escrituras, há muito tempo você deixou de ler a palavra, deixou de orar. Amém? Aí isso nos leva a lugares ermos, e nós precisamos voltar. E enfim, aqui caiu em boa terra, né, que produziu frutos, né?
Esse é o melhor cenário, né? Esse é eu, é você, quando nós entendemos quem nós somos. Precisamos gerar frutos. E não confunda frutos com obras, ou fazer aqui a obra terrena, a obra, né? Tá aqui pregando, tá liderando uma base, tá evangelizando. Não é isso. Mas é um coração transformado. Um coração que ama de verdade. Um coração que reconhece que você agora pertence a Deus. E que Ele espera de você uma mudança, uma transformação. Ele espera de você que você seja sal e luz para o mundo que está lá fora nas trevas. Amém? Nós precisamos gerar essa transformação. Mostrar essa transformação para o mundo. A coisa mais triste que tem é um novo convertido dizer que se converteu e as pessoas não verem mudança alguma. As atitudes permanecem as mesmas. Não houve mudança, não houve transformação, não houve nada. Apenas mudou o discurso. Que não seja assim. Que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que possamos guardar no coração e colocá-las em prática. Que possamos, viver aquilo que nós conhecemos da palavra, aquilo que nós conhecemos de Deus. Amar, perdoar acima de tudo. Cuidar uns dos outros. Amém? Quem está entendendo? Meus irmãos, que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações. Que essa palavra, de voltar a examinar, viver a palavra, possa de fato entrar nos seus corações. Que o seu coração hoje seja terra boa, que possa produzir frutos. Durante a caminhada, como eu falei, a gente pode oscilar entre terrenos espinhosos, terrenos rochosos, e às vezes a palavra quer entrar, mas o coração está endurecido, embora você esteja na casa do Senhor. E talvez você precise passar por uma dificuldade para que seja quebrado e moído, arado de verdade, para que se torne uma terra boa. E aí a palavra vai entrar. Amém? Que possamos ser boa terra, meus irmãos, e que possamos gerar frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Fala, Senhor.